Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje, meditaremos em Lucas 11, versículos do 1 ao 13, um trecho em que Jesus ensina seus discípulos sobre a importância e o poder da oração. Neste capítulo, ele apresenta o Pai Nosso como um modelo de oração e utiliza parábolas para nos incentivar a buscar continuamente a presença de Deus com fé e perseverança. Essa passagem nos convida a reconhecer Deus como Pai amoroso e fiel, que ouve nossas súplicas e responde às nossas necessidades. Também somos chamados a refletir sobre nossa atitude em relação à oração, aprendendo a confiar no Senhor, buscar sua vontade e permanecer firmes em nossa comunhão com Ele. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo nesta mensagem poderosa e edificante. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e renove sua intimidade com o Pai. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lucas nos apresenta um dos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre a oração. Ele responde ao pedido de um discípulo que, ao observar sua prática constante de oração, expressa o desejo de aprender a orar. Jesus ensina o que conhecemos como Pai Nosso, uma oração que reflete um relacionamento íntimo com Deus, baseado na reverência, dependência e confiança. Ele segue com parábolas que incentivam a perseverança na oração e nos levam a compreender a bondade de Deus em ouvir e responder às nossas petições. O capítulo começa com Jesus orando em um certo lugar. Quando termina, um dos discípulos, inspirado pela dedicação de Jesus, pede que ele os ensine a orar, assim como João Batista fez com seus seguidores. Versículo 1. Este pedido revela a importância que a oração tinha na vida de Jesus e como ela era percebida pelos discípulos como uma prática essencial para a vida espiritual. Ao atender ao pedido, Jesus oferece uma oração modelo. Ele inicia com a invocação: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 2. O uso da palavra Pai estabelece um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, enquanto a santificação do nome de Deus nos chama à reverência e adoração. O pedido para que o reino de Deus venha reflete um desejo de submissão à sua soberania e um anseio por sua justiça e paz no mundo. Jesus continua ensinando que devemos depender de Deus para nossas necessidades diárias, pedindo: Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Versículo 3. Este pedido reconhece que Deus é o provedor de tudo o que precisamos para viver.
Ele nos chama a confiar nele, não apenas para suprimentos materiais, mas para todas as áreas da vida. O pedido seguinte é um clamor por perdão. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Versículo 4. Aqui, Jesus nos lembra que a reconciliação com Deus depende do nosso arrependimento sincero e de nosso compromisso em perdoar os outros. Este é um convite para examinarmos nosso coração e vivermos em harmonia com Deus e com nosso próximo. Por fim, Jesus instrui os discípulos a orarem por proteção espiritual. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 4. Este pedido reconhece nossa vulnerabilidade ao pecado e nossa necessidade constante da graça de Deus para resistir ao mal e permanecer firmes em nossa caminhada de fé. O relacionamento com Deus. Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus como Pai, um relacionamento que é ao mesmo tempo íntimo e reverente. Dependência diária. A oração nos lembra de nossa necessidade de depender de Deus diariamente, não apenas para provisões materiais, mas também para perdão e proteção espiritual. A necessidade de perdão. O ato de pedir perdão e perdoar os outros é essencial para nossa comunhão com Deus e com o próximo. Submissão à vontade de Deus. O pedido para que o reino de Deus venha reflete nosso desejo de viver sob sua soberania e de ver seu plano cumprido em nossa vida e no mundo. Essa primeira parte do ensino de Jesus nos chama a examinar nossa vida de oração e a construir um relacionamento mais profundo com Deus, baseado na confiança, no arrependimento e na submissão à sua vontade. Jesus apresenta uma situação cotidiana. Um homem recebe uma visita inesperada à meia-noite e não tem comida para oferecer ao convidado. Ele então vai até a casa de um amigo pedir emprestado 3 pães. Inicialmente, o amigo recusa, alegando que a porta está fechada e que ele e sua família estão dormindo. Versículos do 5 ao 7. Porém, Jesus explica que por causa da persistência daquele que pede, o amigo acabará se levantando e lhe dará o que precisa. Versículo 8. Essa parábola ilustra a importância de não desistir na oração. O homem não recebe o que pediu devido à amizade, mas por causa de sua insistência. Essa persistência reflete um desejo sincero e uma confiança de que o pedido será atendido. Jesus usa essa ilustração para nos ensinar que Deus valoriza nossa perseverança e desejo genuíno de buscá-lo. Jesus continua a lição declarando: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 9. Ele garante que aqueles que pedem, buscam e batem encontrarão respostas. Versículo 10. Essas 3 ações simbolizam diferentes níveis de oração. Pedir refere-se a apresentar nossas necessidades a Deus. Buscar implica um esforço mais ativo, um desejo de conhecer a vontade de Deus. Bater significa persistir, mesmo quando a resposta parece demorar. Esse ensino nos desafia a ter uma vida de oração consistente, confiando que Deus sempre ouve e responde, ainda que não da maneira ou no tempo que esperamos. O foco está em nossa atitude de fé e constância, reconhecendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Para reforçar a confiança no caráter de Deus, Jesus faz uma comparação com os pais terrenos. Ele pergunta: qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Versículo 11. A resposta é óbvia: nenhum pai que ama seu filho faria isso. Jesus conclui dizendo que se os homens, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Versículo 13. Essa declaração não apenas assegura que Deus ouve nossas orações, mas também revela que o maior presente que Ele pode nos dar é a sua própria presença por meio do Espírito Santo. A importância da perseverança.
Assim como o amigo persistente recebeu o que pediu, devemos persistir na oração, confiando que Deus responde no tempo certo e da maneira certa. A confiança na bondade de Deus. A comparação com os pais terrenos reforça que Deus é um pai amoroso, que deseja o melhor para os seus filhos e nunca lhes dará algo prejudicial. O maior presente é o Espírito Santo. Jesus nos ensina que, acima de todas as coisas, devemos buscar a presença de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é a maior dádiva que podemos receber, pois ele nos guia, fortalece e transforma. A oração é relacional. A parábola e os ensinamentos de Jesus mostram que a oração não é apenas um pedido, mas um diálogo contínuo com Deus, baseado na confiança em seu caráter e em suas promessas. Essa parte do texto nos desafia a cultivar uma vida de oração que seja perseverante e confiante. Devemos buscar a Deus com fé, sabendo que Ele é fiel para suprir nossas necessidades e, acima de tudo, para nos dar sua própria presença, que é tudo de que realmente precisamos. Na parte final desta passagem, Jesus conclui seu ensinamento sobre oração, enfatizando que a resposta de Deus às nossas petições não apenas reflete sua bondade, mas também aponta para o dom supremo que ele nos oferece, o Espírito Santo. Essa conclusão reforça a centralidade do relacionamento com Deus e o propósito maior da oração em nossas vidas. Jesus utiliza uma analogia simples, mas profunda, para ilustrar o caráter bondoso de Deus. Ele pergunta aos ouvintes: qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículos 11 e 12. A pergunta retórica deixa claro que nenhum pai amoroso trataria seus filhos dessa forma. Ele segue explicando: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Versículo 13. Essa declaração coloca em evidência a natureza divina de Deus como um Pai perfeito. Enquanto os pais terrenos, mesmo com suas falhas, procuram oferecer o melhor aos seus filhos, Deus, que é santo e perfeito, deseja nos dar algo infinitamente maior e melhor: a sua própria presença. Jesus declara que o Espírito Santo é o maior presente que Deus pode conceder àqueles que pedem. Essa promessa não é limitada a necessidades materiais ou respostas específicas às orações. Em vez disso, aponta para o propósito último da oração, a comunhão com Deus. Receber o Espírito Santo significa experimentar a presença de Deus em nossas vidas de forma íntima e transformadora. Ele é o Consolador, guia e fortalecedor, aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa dádiva não apenas atende às nossas necessidades espirituais, mas também nos equipa para enfrentar desafios, crescer na fé e viver como testemunhas de Cristo no mundo. A promessa de Jesus é clara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 9. Essa garantia nos chama a confiar plenamente no caráter de Deus, sabendo que Ele ouve nossas orações e responde com sabedoria e amor. No entanto, é importante lembrar que suas respostas nem sempre são exatamente como esperamos. Deus conhece nossas verdadeiras necessidades e responde de acordo com o que é melhor para nós, tanto no presente quanto na eternidade. Assim, orar com confiança significa entregar nossos desejos e preocupações nas mãos dele, sabendo que suas respostas sempre refletem sua bondade e fidelidade. Deus é um Pai amoroso. A comparação com os pais terrenos destaca que Deus sempre deseja o melhor para seus filhos. Ele é fiel e nunca nos dará algo que nos prejudique. O propósito maior da oração: mais do que suprir necessidades temporais, a oração nos aproxima de Deus
e nos permite experimentar sua presença por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior dádiva. A promessa de Jesus nos lembra que o Espírito Santo é o presente mais valioso que podemos receber. Ele nos transforma, nos fortalece e nos guia em todas as áreas da vida. Confiança em Deus. A certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações nos encoraja a buscá-lo continuamente, mesmo quando as respostas não vêm da maneira ou no tempo que esperamos. Lucas 11, versículos do 1 ao 13, nos ensina que a oração é muito mais do que apresentar pedidos a Deus. É um diálogo íntimo com um pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. Somos chamados a orar com confiança, perseverança e fé, buscando não apenas suas bênçãos, mas também sua presença transformadora por meio do Espírito Santo. Essa passagem nos convida a confiar na bondade de Deus, sabendo que Ele é fiel para suprir nossas necessidades e, acima de tudo, para nos dar o que realmente importa: um relacionamento profundo e duradouro com Ele. Que possamos viver essa verdade em nossas vidas, perseverando na oração e confiando em sua graça infinita. Depois de refletirmos sobre Lucas 11, versículos do 1 ao 13, somos chamados a renovar nosso compromisso com a oração e a confiar plenamente na bondade de Deus. Esta passagem nos lembra que Deus é um Pai amoroso, sempre pronto a nos ouvir, e que o maior presente que Ele pode nos dar é sua própria presença por meio do Espírito Santo. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos buscar ao Senhor com fé e perseverança, apresentando nossas necessidades, confiando em suas respostas e pedindo que Ele encha nossas vidas com a presença do Espírito Santo. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é nosso Pai amoroso, fiel e misericordioso. Obrigado por nos ensinar, por meio da Tua palavra, a importância da oração e por nos lembrar que podemos nos aproximar do Senhor com confiança, sabendo que o Senhor nos ouve e cuida de nós com perfeição. Pai, queremos agradecer pelo exemplo de Jesus, que nos mostrou como viver em comunhão com o Senhor e nos ensinou a orar com reverência, dependência e fé. Reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor para todas as coisas. Supre nossas necessidades diárias, tanto físicas quanto espirituais, e dá-nos o pão que fortalece o nosso corpo e a palavra que alimenta a nossa alma. Senhor, pedimos que perdoe os nossos pecados, assim como também escolhemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nos ensina a viver em harmonia com o Senhor e com o próximo, mantendo um coração puro e livre de ressentimentos. Livra-nos de toda tentação e nos protege do mal, para que possamos permanecer firmes em nossa caminhada de fé, honrando o Teu santo nome em tudo o que fazemos. Jesus, queremos aprender a orar com perseverança, sem desanimar, confiando que o Senhor ouve cada clamor e responde no tempo certo. Dá-nos um coração humilde e persistente que busca a presença do Senhor acima de qualquer coisa. Enche-nos com o Espírito Santo, o maior presente que podemos receber. Que o Espírito Santo nos guie, fortaleça e transforme, nos capacitando a viver de acordo com a vontade do Senhor e a sermos instrumentos para a Tua glória. Obrigado pela bondade infinita e por sempre nos dar o melhor. Ajuda-nos a confiar plenamente no Senhor, mesmo quando não compreendemos as respostas às nossas orações. Que possamos viver com fé e gratidão, reconhecendo que o Senhor é um Pai perfeito, que age sempre com amor e sabedoria. Entregamos nossas vidas ao Senhor com o desejo de viver em comunhão, confiando no cuidado divino e permanecendo firmes na oração. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o poder transformador da oração e a bondade infinita de Deus.
Lucas 11, do 1 ao 13, nos lembra que Deus é um Pai amoroso, que nos ouve e responde às nossas petições no tempo certo. Que esta palavra inspire você a buscar a presença do Senhor com perseverança e confiança, sabendo que Ele sempre age com amor e sabedoria. Caso tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor renove a sua esperança, fortaleça a sua caminhada e encha a sua vida com a presença do Espírito Santo. Amém.